Olá, você que está conosco na nossa mentoria Bisurada. Vamos falar agora sobre as infrações e as sanções administrativas. Além da extinção do contrato com a sua rescisão, além da anulação do contrato, havendo cometimento de infrações administrativas por parte da licitante ou da contratada, ela sofrerá sanções administrativas. E essas infrações e sanções administrativas estão a partir do artigo 155 da Lei 14.133, e eu quero que você vá para lá. Veja comigo. Das infrações e sanções administrativas. O licitante ou o contratado, isso na fase de licitação, isso já na fase de execução do contrato, será, não é poderá, ele será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações. E aqui está um rol taxativo. Olha só, essas infrações aqui, elas vão ensejar a aplicação de sanção. Preste atenção. Essa aqui é a única que será punida com advertência. Única que será punida com advertência. Essa aqui, até esta aqui, do 2 até o 7, não precisa esperar que eu já vou mostrar para vocês onde está isso, tá? Do 2 até o 7, a empresa poderá ser punida com impedimento de licitar e contratar por até 3 anos ou declaração de inidoneidade de 3 a 6 anos. Então é um ponto importante aqui do 2 até o 7. E do 8 ao 12, não tem choro. É declaração de inidoneidade direto. A única gradação será referente ao tempo dessa declaração de inidoneidade. Quanto tempo será? Se será 3 anos, que é o mínimo, ou se será 6 anos, que é a carga máxima. De 3 a 6, né? Pode ser 4, pode ser 3 anos e 1 dia. Preste atenção, ó. Praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei Anticorrupção. Se ela praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei Anticorrupção, ela levará declaração de inidoneidade. Não esqueça disso. Quais sanções podem ser aplicadas? Olha só. Advertência, multa. Não esqueça que a multa pode ser aplicada conjuntamente. Então, advertência, multa que pode ser conjunta com todas as outras punições. Pode ser uma multa e uma advertência, uma multa e um impedimento, uma multa e uma declaração de inidoneidade. Advertência, multa, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade. Impedimento de licitar e contratar com toda a administração pública direta e indireta do ente federativo que aplicou. Se for a União, só com a administração dela fica impedida. Se for o município alfa, só com o município alfa. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública direta e indireta de todos os entes federativos. Já vamos marcar isso. Aqui no parágrafo 1º, diz que a autoridade administrativa, ao aplicar a sanção, tem que necessariamente levar em consideração todos esses elementos. Devem estar na motivação da decisão sancionatória. O administrador vai punir? Beleza. Na decisão que vai punir, tem que perpassar por todos esses elementos aqui. Aqui está aquilo que eu falei para vocês. Olha só. Você vai botar aqui em cima, nesse aqui, ó, vide art. 156, parágrafo 2º. Vide art. 156, parágrafo 2º. Nessas outras aqui, você vai botar vide art. 156, parágrafo 4º. Parágrafo 4º. E do 8º ao 13, bota vide parágrafo 5º, que é para você saber onde estão. Veja comigo, ó. A sanção de advertência será aplicada exclusivamente pela infração administrativa do inciso 1, do artigo 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. Falei para vocês, a do 1 é a única que cabe advertência. Se for penalidade mais grave, vai aumentar a punição. A sanção prevista no 2, que é a multa, será calculada na forma do edital do contrato, não pode ser inferior a 0,5 e nem superior a 30% do contrato. E pode ser aplicada conjuntamente, né, e por qualquer uma daquelas infrações. Do inciso 1 ao 13, qualquer uma daquelas infrações pode sofrer multa. A sanção
de impedimento de licitar e contratar vai ser aplicada dos incisos 2 até o 7, 2 até o 7, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, porque se justificar a imposição de penalidade mais grave, vai tomar uma declaração de inidoneidade. Impede o responsável de licitar e contratar no âmbito da administração pública direta e indireta do ente federativo que aplicou a sanção, não esqueça, e prazo máximo de 3 anos. E a declaração de inidoneidade será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas do 8 até o 12, quando for necessária a imposição de uma penalidade mais grave, do 8 ao 12, bem como pelas infrações administrativas do 2, me desculpa, essa aqui já é automática, ó. Essas aqui, do 8º até o 12, é automática. Fez alguma conduta do 8 ao 12, é declaração de inidoneidade sem dó e sem piedade. Já do 2 até o 7, que são essas mesmas aqui, ó, a regra é tomar impedimento de licitar e contratar. Se for algo grave, aí vai tomar declaração de inidoneidade, ó. E as previstas, ó, bem como pelas infrações previstas nos 2 até o 7, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração pública direta e indireta de todos os entes federativos pelo prazo mínimo de 3 anos e máximo de 6. 3 a 6, não pode esquecer. A declaração de inidoneidade, ela vai ser precedida de análise jurídica, tem que ter parecer jurídico, e ela é aplicada, passa marca-texto nisso e traço simples, será de competência exclusiva de ministro de Estado, secretário estadual ou secretário municipal. Não cabe delegação, não tem como comissão processante, nada disso aplicar. Quem aplica é exclusivamente essas autoridades. Declaração de inidoneidade. Âmbito federal, ministro de Estado. Âmbito dos estados, secretário estadual. Âmbito dos municípios, secretários municipal. No âmbito do poder executivo, tá? No âmbito do poder legislativo e judiciário, as autoridades equivalentes. E passa a marcar texto aqui no parágrafo 7º, que diz, é ele que diz que a multa pode ser aplicada conjuntamente com todas as outras sanções. Pode tomar uma advertência e multa, pode tomar um impedimento e multa e uma declaração de inidoneidade e multa. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superior ao valor do pagamento eventualmente devido pela administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente, tá? Ampla defesa para multa, 15 dias, só isso, igual multa de trânsito, notifica 15 dias para apresentar a defesa. Ampla defesa, contraditório devido processo legal para os casos de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. Veja que aqui tem a multa, aqui tem impedimento de licitar e declaração de inidoneidade e não tem da advertência. Não tem advertência. A nova lei não trouxe ampla defesa e contraditório para advertência. E como é uma sanção, para observar o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que estão previstos no artigo 5º, incisos 55 e 56 da Constituição, 54 e 55, eu tenho que providenciar. Então, nada impede que, para aplicação da advertência, seja utilizado o mesmo processo do artigo 157 ou do 58, ou seja, criado um outro processo administrativo, porque tem que ter. Esse, olha só, do incisos 3 e 4, impedimento e declaração de inidoneidade, vai requerer instauração de processo de responsabilização, que será conduzido por uma comissão composta de 2 ou mais servidores estáveis. Passa traço simples aqui. Isso é muito importante. 2 ou mais servidores estáveis que vão avaliar os fatos, as circunstâncias, vão dar 15 dias úteis de defesa prévia e depois darão 15 dias úteis de alegações finais. Se o órgão ou entidade for totalmente composto de seletistas, digamos que seja uma fundação de direito privado,
será conduzido por 2 ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, aqueles empregados públicos concursados, preferencialmente com no mínimo 3 anos de serviço, que é o tempo da estabilidade. Como aqui tem que ser servidores estáveis, aqui os empregados públicos não têm estabilidade, são seletistas. Não tem estabilidade. Então, com no mínimo 3 anos de serviço, que é mais ou menos para equiparar o tempo, né, de serviço aí de um servidor estável. Marca isso. Tem um ponto aqui que é muito importante. Não tem prazo de conclusão daquele processo ali. A lei não trouxe um prazo para conclusão daquele processo, beleza? E marca um 5.9. Olha o que diz um 5.9. Os atos previstos como infrações administrativas nesta lei ou em outras leis de licitações e contratos na administração pública que também sejam tipificados como ato lesivo à administração pública, por favor, lembra dessa frasezinha, ato lesivo à administração pública, que são os atos corruptivos previstos na lei anticorrupção, que também sejam tipificados como atos lesivos, serão apurados e julgados conjuntamente nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definido lá na lei anticorrupção. A autoridade competente está lá no artigo 8º da lei anticorrupção. É eles que vão, é ela, aquela autoridade que vai apurar e julgar conjuntamente. Não esqueça disso. Beleza, pessoal? Existe prazo prescricional para aplicar as sanções da lei 14.133? Sim, agora existe. Sobe para cá. Parágrafo 4º, olha só. Parágrafo 4º do artigo 158. A prescrição ocorrerá em 5 anos contados da ciência da infração pela administração. Da ciência da infração pela administração e será interrompida pela instauração do processo de responsabilização. Interrompe, zera e volta a correr. Tomei conhecimento da infração. Passou 1 ano, 2 anos, no final do 2º ano eu instaurei o processo para apuração. Interrompeu, vai zerar a prescrição. Ela será suspensa com a celebração do acordo de leniência lá da lei anticorrupção e será suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração. Ou seja, instaurei o processo, veio uma decisão judicial, uma liminar, mandando suspender aquele processo. Suspendo ele. Suspendeu o prazo prescricional também, porque não seria justo para a própria administração. Então, tem prazo prescricional aqui. E existe prazo de reabilitação para que a empresa venha a se reabilitar. Tem prazo de reabilitação. Vai para o artigo 163, está na tela para vocês. Olha só. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos cumulativamente reparação integral do dano causado à administração, pagamento da multa, transcurso mínimo de 1 ano da aplicação da sanção de impedimento licitar e contratar e, no mínimo, decurso de 3 anos da aplicação de declaração de inidoneidade. Cumprimento das condições estabelecidas no ato de reabilitação, análise jurídica com parecer e, se for por fraude ou ato de corrupção, exige como condição a implementação ou aperfeiçoamento de um programa de compliance anticorrupção, um programa de integridade por parte do responsável. Tem que saber disso. Ok, pessoal? Outro ponto aqui que é importante que a gente venha a marcar para você saber. Possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica é eu afastar a personalidade jurídica da pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica tem aptidão geral para adquirir direitos e contrair obrigações. Ela é uma pessoa jurídica, ela é uma pessoa. Então é ela que paga as dívidas dela. Se ela foi utilizada com fim fraudulento para encobrir atos fraudulentos, eu afasto a personalidade jurídica dela se ela não tiver patrimônio suficiente para cobrir as multas, as indenizações, e busco no patrimônio pessoal dos sócios ou administradores que tinham poder de decisão. Marque aí o artigo 160. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta lei ou para provocar confusão patrimonial. Nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poder de administração. A pessoa jurídica sucessora, aquela que vier a suceder, comprou aquela empresa, ou empresa do mesmo ramo com relação de coligação, controle. Não esqueça desta possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Pessoal, cabe recurso contra essas punições? Cabe recurso? Sim, cabe recurso. Como funciona este recurso? Olha só, deixa eu pegar para vocês aqui. Vai para o artigo 166. Está na tela para vocês. Lá naquelas sanções, lá no 155, você coloca videarte 166. Da aplicação lá no artigo 156, tá? Eu falei 155, me desculpa. Lá no 156 você coloca videarte 166. Da aplicação das sanções previstas no inciso 1, 2 e 3 do artigo 156, caberá recurso no prazo de 15 dias úteis, contados da data de intimação. Olha aqui, só cabe recurso no caso de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar. Só nesse caso cabe recurso administrativo. E a declaração de inidoneidade, professor? Calma que eu já vou te mostrar. Reconsideração de ato, tá? Por favor, autoridade, reconsidere seu ato, porque o ministro não sobe recurso para o presidente. Ou, no caso de Estado, secretário estadual. Marca isso aqui, ó. Cabe recurso no prazo de 15 dias úteis contados da intimação. Este recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, que se não reconsiderar no prazo de 5 dias úteis, vai encaminhar. Por que não reconsiderou para a autoridade superior que tem 20 para decidir? E marca 167. Da aplicação da declaração de inidoneidade caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 dias úteis contados da data de intimação e decidido no prazo de 20 dias úteis. Ou seja, por favor, autoridade administrativa, reconsidere a sua decisão. Não reconsiderou? Pau! Declaração de inidoneidade, ok? Gente, olha só. Antes de finalizarmos a nossa Lei 14.133, eu quero marcar com vocês aqui uma disposição muito importante. Não pode ficar sem marcar ele. O artigo 20 da lei, que trata dos bens de luxo. Ele pode estar na tua prova. Olha só, artigo 20 da Lei 14.133. Marca texto nele. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam. Vedada, proibida a aquisição de artigos de luxo. Os poderes executivo, legislativo e judiciário definirão em regulamento os limites para enquadramento dos bens de consumo nas categorias comuns e luxo. E a partir de 180 dias, já passou 180 dias da promulgação da lei, novas compras de bem de consumo só podem ser efetivadas com a edição deste regulamento. Perfeito? Lembrou disso? Convênios. Esta lei se aplica a convênios? Sim. Olha só. Vamos lá para você marcar esse dispositivo. Deixa eu pegar para vocês aqui, para que vocês marquem essa disposição no artigo 184. Marca ele aí. Aplicam-se as disposições desta lei no que couber e na ausência de norma específica aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos ou entidades da administração pública na forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo Federal. Perfeito? Beleza? Gente, falou em empresa pública e sociedade de economia mista, licitação feita. Olha aqui, falou em licitação feita por empresa pública ou por sociedade de economia mista, não segue a Lei 14.133. Vai seguir a Lei
13.303. E aí você vai para ela. E você vai procurar até você encontrar, porque você vai encontrar. Artigo 28 e seguintes. Abre a Lei 13.303 de 2016, que é o Estatuto da Empresa Pública e da Sociedade de Economia Mista, e desce para o artigo 28. Artigo 28. Olha comigo. Disposições aplicáveis às empresas públicas, às sociedades de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços. Aí vem capítulo 1 das licitações. Olha só, artigo 28 é o primeiro, da exigência de licitação e dos casos de dispensa e inexigibilidade para ela. Aqui no artigo 28 está a obrigatoriedade de licitar, tudo que tem que ser licitado. Aqui estão as possibilidades de dispensa de licitação, a licitação dispensável. Perfeito? Olha aqui, ó, todas as hipóteses de licitação dispensável, um rol taxativo. Aqui está a possibilidade de licitação inexigível, inexigibilidade de licitação. Contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial rol exemplificativo aqui da inexigibilidade. Aqui estão as disposições de caráter geral sobre licitações e contratos no âmbito dessas empresas. E aqui você vai passando, tá? Eu preciso que vocês deem uma olhada em toda a parte de licitações e contratos da Lei 13.303 a partir do artigo 28 e seguintes. É leitura. É leitura e eu preciso que você venha a dar uma leitura, você venha a fazer uma leitura e você venha a estudar essas disposições. Por quê? Como eu falei, caindo alguma questão sobre licitações e contratos para empresa pública e sociedade de economia mista, a resposta estará no artigo 28 e seguintes. E aí você precisa, obviamente, estar indo para ela e procurar, gente. Você vai ter que encontrar, tá? Você tem ali as disposições referentes às licitações e você vai ter as disposições referentes aos contratos específicos, né, para essas empresas lá a partir do artigo, deixa eu mostrar para vocês aqui, a partir do artigo 68. Olha só, dos contratos. Então, do artigo 28 até o 67 vão tratar das licitações, dos procedimentos auxiliares, igual a Lei 14.133. E a partir daqui do artigo 28, nós vamos ter as disposições referentes aos contratos administrativos. Perfeito? Bom, chegamos ao fim desta nossa aula, né, sobre licitações, uma aula bastante extensa, uma aula bastante densa, com muitas marcações, mas aquilo que há de principal, aquilo que há de importante sobre a nova Lei de Licitações e Contratos, pode ter certeza que foi trabalhado com vocês, pode ter certeza que foi marcado. A lei é um oceano, então nós pensamos, obviamente, aquilo que há de principal. Pode ter algo que não foi marcado ali, pode ter algo que não foi marcado, porque vocês viram que a lei é gigante e a gente marcou, como eu disse, tudo aquilo que faz parte da linha do tempo do processo, tudo aquilo que há de principal, que é utilizado no dia a dia de um advogado que trabalha em licitações e contratos. Beleza? Gente, ficamos por aqui. Aguardo vocês na sequência das nossas próximas aulas.